A grande experiência. Eclesiastes capítulo 2. O sublime está apenas a um passo do ridículo. Acredita-se que Napoleão disse essas palavras depois de sua retirada humilhante de Moscou, no inverno de 1812. A combinação da resistência obstinada dos russos com o inverno severo da Rússia foi demais para o exército francês. E a vitória sublime, tão esperada, transformou-se numa derrota vergonhosa. Certamente, isso trouxe grande conhecimento para Napoleão. Quando olhamos para Eclesiastes, nós temos aqui Salomão, na sua busca pelo sentido da vida. E nessa busca, ele diz ter examinado tudo, desde o sublime até o ridículo. Ele possuía os meios e a autoridade para fazer praticamente tudo o que o seu coração desejava. Decidiu testar o próprio coração e ver como reagiria às experiências comuns da vida. Nos versos 1 a 3, nós temos as frustrações dos prazeres. A outra coisa que Salomão fez foi investir nos prazeres da vida, que é o slogan do estilo de vida atual. Se me sinto bem, então faço. Você vive para comer, beber e alegrar-se. Salomão experimentou esses prazeres. Eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade. Neste capítulo, há tanto eu, meu e eu mesmo, que a passagem transmite um forte senso de egoísmo envolvido na busca do prazer egocêntrico. O termo técnico para isso é hedonismo. O prazer parecia oferecer a promessa do propósito da vida, mas ela não durou. No fim, revelou-se como vazia, fugaz e efêmera. Primeiro, experimentou a comédia, um tipo de diversão que muitas pessoas usam para passar pela vida. Qualquer coisa que as faça rir. Conclusão: do riso disse, é loucura. Quando se trata de compreender o sentido da nossa existência, o riso não passa de um prazer inútil. Outro prazer que ele experimentou foi o álcool. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu. Durante os poucos dias da sua vida, o pregador parece abusar do álcool, da mesma forma como muitas pessoas abusam de drogas e bebidas hoje em dia. O final do verso 3 fala sobre a brevidade da vida. Uma das razões principais pelas quais as pessoas buscam o prazer é o fato de a vida ser tão curta. Salomão comeu, bebeu e experimentou o ser feliz. Ele foi um homem antigo com um estilo de vida moderno. À semelhança de Salomão, o gosto do prazer aumentou nosso apetite por este mundo, para além de qualquer satisfação. Então, continuamos a procurar desesperadamente pelo sentido da vida. As frustrações dos empreendimentos. Nos versos 4 a 7, Salomão diz que empreendeu grandes obras, mais do que todos os que vieram antes dele em Jerusalém. E ele estava certo de que possuía mais do que qualquer outro rei que reinou em Israel. Salomão fez de Israel uma das primeiras nações do ranking que construíram projetos conhecidos como maravilhas do mundo antigo. 1000 anos depois, o povo ainda estava falando da glória do Templo de Salomão. Seu reinado foi a Era de Ouro de Israel. Nos versos 8 e 9, ele diz: Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias,
Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. No verso 10, ele diz que não negou nada aos seus olhos, ao seu coração. Tudo quanto desejava, isso ele fazia. No verso 11, ele diz exatamente: Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Mesmo depois que teve tudo, soube de tudo e construiu tudo, Salomão concluiu que, afinal de contas, tudo era inexpressível, tudo era vaidade. Não que você não possa construir coisas, mas que seus empreendimentos não produzirão duradoura satisfação. Versos 18 a 23. A frustração do trabalho. Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Salomão constatou que, por mais que você construa grandes monumentos e faça grandes obras, tudo pode ficar esquecido depois que você morrer. Para tornar as coisas piores, você não sabe realmente quem vai viver com toda a sua herança, se é de fato um merecedor ou não. De fato, Salomão gastou 40 anos para construir um reino unido e próspero e fez de Israel uma nação destacada no mundo em seus dias. E não demorou nada para seu filho Roboão, que em apenas alguns meses causou a divisão da nação. Conclusão: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois, separado desse, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Esses versículos são um oásis de otimismo em meio a um deserto de desespero. Como diz Michel Eyton, tendo experimentado a falência da nossa autonomia fingida, o pregador aponta agora para o Deus que ocupa o âmbito celestial e para a vida de fé nele. Comer e beber não tem nada a ver com o rico tolo da parábola de Jesus, que diz à sua alma: come, bebe e regala-te, onde o mesmo é chamado de louco por Jesus, pois a sua alma foi pedida, e tudo quanto ele tinha preparado ficou para outro. No entanto, a mensagem do pregador não é simplesmente que tudo é vaidade debaixo do sol, mas também que a alegria vem da mão de Deus, dando sentido a tudo na vida. Observe o que ele diz que traz alegria. No verso 24, o pregador aceita algumas das atividades que ele já havia rejeitado como incapaz de dar sentido à vida. Antes, ele concluiu que o trabalho era um tédio total e que nem mesmo os prazeres de comida e bebida conseguiam satisfazer a alma. Mas agora ele come e bebe e encontra alegria em sua labuta. O que provoca essa diferença entre alegria e tristeza? Deus. Até agora, em Eclesiastes, Deus praticamente não foi mencionado. E quando foi mencionado, no verso 13 do capítulo 1, ele parecia ser parte do problema. Mas aqui a presença de Deus faz toda a diferença. Segundo o versículo 25, ninguém consegue encontrar qualquer alegria verdadeira em qualquer coisa separado de Deus. Por isso, se alguém estiver tendo dificuldades de encontrar alegria na vida, isso se deve ao fato de Deus não ocupar o centro das coisas. Satisfação é um presente de Deus.
Só quando o Senhor entra em cena é que o homem pode satisfazer-se com alguns de seus labores.